Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: as consequências dos novos fluxos migratórios para o Brasil, para a sociedade brasileira. Lembrando que lá em 2012 a gente teve um tema no Enem que foi movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Bastante parecido com esse, certo? Enfim, para quem gosta de futebol, é um tema que tem material pra caramba. Eu poderia falar, por exemplo, do meu Botafogo. O Botafogo recebeu recentemente Louco Abreu, em 2012, certo? Louco Abreu? Não, Louco Abreu foi em 2010. Seedorf, em 2012. O Honda, em 2020. Atualmente tem lá o Savarino, o Almada, o Bastos, uma porção de jogadores estrangeiros. Já teve jogador da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África. Olha só isso. Atualmente a gente tem no Criciúma um jogador do Congo, tem no Vasco o Payet, que é da França. Por que eu estou falando isso? Antes, a gente tinha predominantemente de estrangeiros jogando aqui no Brasil, jogadores da América do Sul. Hoje em dia a gente já percebe uma diversidade bem maior, certo? Muitas vezes jogadores em fim de carreira que vêm para cá para um último momento da sua carreira, um último respiro, digamos assim, certo? Isso é uma forma de migração. Você pode também falar, olha só, da cidade de São Paulo. Olha como a cidade de São Paulo te dá bastante material para esse tema. Lá em São Paulo tem o bairro da Liberdade, o bairro com uma presença japonesa, uma presença chinesa e também coreana muito grande. Mas tem também o bairro do Bom Retiro com a presença coreana muito grande. E acaba sendo um fluxo migratório contínuo. Por quê? Tem lá os Nisei, os Sansei, os Nonsei, de uma forma geral, os Dekasegi, pessoas que vão e voltam para o Japão, né? Uma questão geracional. O bairro do Bom Retiro está sendo muito comum nessa presença coreana. Se você voltar no tempo, né? Olha só isso, os bairros da Moca e do Bexiga eram bairros de uma colônia italiana muito forte. Tem até o time do Juventus lá na Moca. Muitas dessas pessoas acabam viajando para a Europa, acabam conseguindo passaporte italiano. As filas do consulado da Itália lá em São Paulo são muito grandes, inclusive. Olha só que questão interessante. Agora, vindo aqui para o Rio de Janeiro, a gente pode observar ali o Saara, Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, que tinha uma presença árabe, muçulmana marcante. Hoje em dia a gente vê um grande número de imigrantes asiáticos e de imigrantes sul-americanos por ali também. Sendo muito comum a gente ver no Rio de Janeiro imigrantes da América Latina, bolivianos, venezuelanos, peruanos, vendendo roupa, por exemplo. Ou então imigrantes de origem árabe, principalmente da Síria, vendendo salgados. Ou então chineses em pastelarias também. Isso está sendo muito comum, tá vendo? Já é um outro detalhe. O jogador de futebol que vem para cá, muitas vezes é um privilegiado. E esses imigrantes que vêm para cá? Ou então, você poderia falar da situação de Camboriú e de Búzios. Alguém, se puder, pesquisa números para mim sobre isso. Olha só quantos argentinos a gente vê em Camboriú, Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, e em Búzios, aqui no Rio de Janeiro, certo? Se alguém puder pesquisar dados mais fortes, mais certinhos para mim, colocar aí nos comentários, eu agradeço. Depois a gente pode falar também sobre os grandes eventos que Rio, São Paulo recebem e a quantidade de turistas que vêm para cá. Por exemplo, recentemente em São Paulo, a NFL, aqui no Rio de Janeiro, o Rock in Rio, certo? Esses fluxos, o turismo também é um tipo de fluxo migratório. A gente pode falar sobre a figura dos nômades digitais. Por quê? Uma pessoa que trabalha com a internet, vir morar no Rio de Janeiro e morar em São Paulo, para ela é bastante positivo, porque o câmbio é favorável, ela vem pelo clima, ela vem pela alimentação, certo? Vem porque gosta do lugar e acaba agindo de forma determinante aqui na economia, no setor de serviços também. Algumas cidades, inclusive, incentivam a migração de nômades digitais. E depois você pode falar sobre a crescente vinda de europeus, de norte-americanos e de asiáticos aqui para o Brasil. Recentemente eu li uma notícia que era assim: Brasil é a bola da vez para o chinês imigrante. A gente falou agora, tem até um estereótipo muito negativo de que muitas vezes o chinês trabalha predominantemente em pastelaria. Mas não é assim. Hoje em dia a gente vê muitos chineses trabalhando no campo da energia, certo? Em áreas de alta tecnologia que o Brasil ainda tem uma carência muito grande de mão de obra. A gente vai ver chineses, norte-americanos, europeus, certo? Europeus, lógico, né? Vários países da Europa, a gente vê diversas nacionalidades nesse sentido. Além disso, nos últimos anos, nos últimos meses, o Oriente Médio ali em crise, a
a gente vê muitos imigrantes libaneses, muitos imigrantes sírios vindo aqui para o Brasil. Por quê? Houve uma imigração desses países histórica. Tem lá a região da Tríplice Fronteira, no sul do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem muitos imigrantes desses locais. E também muitos imigrantes ucranianos vindo aqui para o Brasil devido ao conflito com a Rússia. Beleza? Enfim, se você tiver alguma outra referência interessante, pode falar para mim nos comentários. Teve até uma novela da Globo recentemente, né, se eu não me engano, Órfãos da Terra, que falava justamente sobre essa questão. Teve lá o Big Brother, que tinha um participante, era o Kaysar, não me lembro de onde, que país era o Kaysar, mas seria interessante alguém colocar aí para mim. Certo, pessoal? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.